Vamos continuar com a apresentação das grandes possibilidades que tem esta aplicação do Book Creator. Nós na última aula tínhamos começado a editar um livro de pinturas a óleo, como exemplo. Para dar continuidade no livro é só preciso carregar no botão que se encontra no meio da edição e nós podemos continuar a editar. Mas antes mesmo de continuarmos a editar, vamos só aqui criar outro exemplo. Se eu chegar aqui aos meus livros, eu tenho aqui o Pintura a óleo. Se eu quiser acrescentar um novo livro, eu posso acrescentar um novo livro com aquilo que eu pretendo fazer. Eu posso estar a construir 2 ou 3 ou 4 ou 5 livros em simultâneo. E no primeiro tutorial eu falei-vos aqui de alguns exemplos, mas vocês têm muito mais. Neste botão dos templates, vocês têm exemplos, por exemplo, para aquelas pessoas que querem criar um livro sobre fotografias. É só carregar neste exemplo e nós temos a possibilidade de ter aqui, podemos trabalhar este livro, que é este tipo de livro que é feito para o registro fotográfico. É só preciso seguir os diferentes passos e colocar as nossas fotos. Voltando atrás aos meus livros, nós já temos o Pintura ao óleo e temos o livro das fotografias, mas eu quero mais. Quero agora começar a preparar um jornal para a escola. Vou novamente aos novos livros, vou aqui aos templates e tenho aqui a opção de ter aqui a possibilidade de criar um livro que pode ir ao encontro das minhas necessidades para fazer um jornal na escola, para fazer um registro para os meus amigos de algumas notícias que vão saindo aqui na minha zona para eu poder partilhar. Não se esqueçam que estes livros, quando partilhados com o público, eles podem estar sempre a ser atualizados, ou seja, isto é um livro dinâmico, para além de ser feito virtualmente, ele continua a poder ser alterado e poder ser aumentado o número de folhas, sempre à medida que vocês vão encontrando mais imagens ou mais notícias para adaptar. Voltando atrás, nós já temos aqui este que eu descarreguei, temos os da fotografia e temos os da pintura a óleo, mas eu cheguei à conclusão que este livro de fotografia não me interessa agora ter aqui porque não vou trabalhar nele e está-me aqui só a incomodar. Basta carregar aqui selecionar o livro no meio e vou fazer o delete. E digo que sim senhor, e ele desapareceu. Também com o jornal, eu também não quero agora trabalhar, foi só fazer uma experiência e quero retirá-lo daqui. Quero retirá-lo daqui, é só chegar lá, naquele botão da livraria, fazer delete e o livro sair. Continuando com as nossas pinturas a óleo, voltando, vamos ao carregar no botão editar e vamos editar uma outra página. Folha número 2, eu vou importar mais uma imagem, não importa qual, mas vamos aqui às imagens no meu computador, por exemplo, aqui uma pintura como esta. Tenho aqui esta pintura e depois já está importada e eu preciso de criar aqui à volta, não um fundo, mas criar uma imagem minha, um desenho meu. Eu posso chegar aqui ao mais e então tenho aqui a pen. E com a pen eu posso carregar na pen e tenho aqui vários tipos de lápis, vários tipos de pincéis e ali vários tipos de cores. Vamos imaginar que eu queria escolher esta cor, queria escolher um pincel um bocadinho com este tom, e o traço que eu vou escolher até um bocadinho mais grosso do que aquele que eu prevejo e vou começar a fazer o efeito do desenho que eu quero. Do desenho também quero que ele corte aqui um bocadinho do quadro, vai por aqui, não importa como. Eu já fiz isto e entendo que assim está bem. Chego ali, carrego, então ele faz a cópia e pronto, eu já tenho aqui um desenho mas não, chegou a uma altura que eu digo assim, não gosto muito disto. Vou lá outra vez, vou colocar a pen, vou agora mudar para uma cor vermelha e vou selecionar
um lápis diferente, talvez com este formato. Agora quero ainda mais grosso. Seleciono e vou fazer o efeito da seleção que eu quero, faço a pintura que eu quero, como eu quero, no espaço que me interessa, emolduro, crio, não tem problema, não existe dificuldade nenhuma e eu continuo sempre com o rato carregado, com o botão do rato carregado, eu continuo a criar aquilo que eu quero. Achei que está bem, preciso aqui de mais um bocadinho, tudo muito bem, guarda. No fim de guardar, ele já me começa com este efeito. Mas eu cheguei agora a uma conclusão que digo assim, mas eu não estou a gostar nada disto, isto já começa a ficar um bocado complicado, eu quero apagar. É só carregar lá nesta moldura e fazer o delete e ela desapareceu. Quero também tirar o verde porque ela não carrega em cima deste desenho, faço delete e desapareceu. Ou seja, a instalação que nós podemos fazer numa imagem desenhada por nós, com facilidade podemos apagar, podemos, se eu colocar novamente a pena, o lápis, a cor que eu quero, agora azul, quero colocar aqui um outro efeito, vou continuar assim com este efeito e depois quero apagar uma parte com a borracha, também posso apagar, também posso alterar, não tem problema nenhum. Mas eu vou guardar esta parte e quero mais. Quero agora criar com a pena, mas quero criar um desenho. Quero criar um desenho e vou selecionar aqui esta que tem alguns desenhos. E vou começar aqui a fazer um desenho pequenino. E se repararem, muita atenção, eles começam aqui a aparecer os desenhos que eu eventualmente posso ter na cabeça. Começa-me a dar alguns exemplos. Eu vou colocar aqui outra bola e ele começa-me a aparecer com mais efeitos. Eu quero colocar aqui uma parte e ele já começa a aparecer-me outros exemplos. Eu quero começar a fazer ali uma haste para os óculos e eu já tenho aqui alguns exemplos. Se eu queria, então, se calhar eu quero fazer uns óculos, tenho aqui uns como exemplo. Pronto. E eu tenho aqui os óculos selecionados. Está selecionado, eu tenho a hipótese de fazer vários desenhos e ele vai-me aparecendo aqui em cima e vai-me ajudando a desenhar. Se eu quero fazer uma camisola, ou seja o que for, ele vai-me aparecer com o efeito que eu pretendo. Ele imaginou que eu queria fazer aqui sei lá, um pé. Pronto, eu vou ali e seleciono um pé. Ele imaginou que eu queria fazer uma caneca com cerveja. Eu queria a caneca com cerveja, eu adapto o desenho que é feito em cima. Isto tem muita vantagem para alunos com dificuldades para desenhar. Eles podem começar a fazer o traço e a aplicação ajuda a criar o desenho e a aproveitar o desenho. No fim de ter isto guardado, está, sim senhora, está tudo resolvido, está guardado, não há dúvida nenhuma. Eu vou guardar esta parte, vou fechar isto e posso chegar aqui a um lápis com uma cor amarela e posso chegar aqui dentro e pintar a caneca com a cerveja sem problema nenhum. E posso apagar o que está a mais, posso tirar, posso pôr, não. Isto tem sempre 1001 finalidades, corram em frações de segundo, nós podemos alterar, posso chegar com esta guarda, posso chegar novamente aqui com a pena e ir novamente fazer um outro tipo de desenho que eu queria fazer, e começa-me logo a identificar, afinal o jarro que eu quero é um jarro assim, quero aumentar o tamanho, quero colocá-lo num sítio, quero colocar noutro, está feito, é só clicar e ele está feito. E depois permite-me eu utilizar as diferentes tintas se eu quiser pintar e se eu quiser melhorar o desenho. Esta aplicação é uma aplicação que ajuda muito. Eu agora estou aqui nesta imagem e cheguei à conclusão que os óculos eu não gostava deles. Carregando em cima dos óculos, fazendo o delete, ele desaparece. Quer esta linha que estava aqui há bocadinho, que eu também construí, faço delete e isso desapareceu.
e continuo com o desenho como eu quero. Passando para a fase seguinte, já falámos muito sobre importar um documento, também já falámos sobre a inserção de texto e também já falámos sobre a inserção com a pena. Nós, no próximo tutorial, vamos falar do colocar som e imagem, utilizando a câmara do computador e utilizando o microfone também do computador. Nós podemos, em cada uma das folhas do nosso trabalho, introduzir som de modo por exemplo, os nossos alunos saberem o que é que podem realizar naquela folha, colocar som de instrumentos musicais, se estivermos a colocar algum instrumento musical, podemos colocar som se estivermos a fazer um livro de alguma viagem, algum som, alguma gravação que se tenha feito nessa altura, podemos colocar nessa página. Ou seja, esta ferramenta é uma ferramenta com potencial enorme para nós utilizarmos em nossa casa, mas também para, e principalmente para a utilização nas nossas aulas. Para os alunos com necessidades especiais, podendo trabalhar-se com alguma calma e com alguma persistência na evolução do aluno, para aqueles alunos que têm mais dificuldade na motricidade fina, é uma ferramenta importantíssima e tem aqui um leque de oportunidades